obriga os ausentes. Nada impede que uma decisão errada ou com uma minoria possa ser revista futuramente numa nova Assembleia, mas a ausência obriga sim o cumprimento. Em casos, vamos criar uma hipótese aqui, um caso que foi convocado, todo mundo estava sabendo que ia ter reunião, o conselho está reunido, o síndico, o subsíndico, mas não desce ninguém chega nem na primeira nem na segunda chamada. Se você existe isso? Existe. E é válida essa Ela é válida. Ela é válida. A partir do momento que tem um condômino, a assembleia pode ser realizada. A partir do momento que tem alguém... E vou dizer uma coisa, o brasileiro tem o costume de não participar muito de assembleia, só quando tem problema. Então Às vezes nem quando tem problema, né? Às vezes nem quando tem problema. Você vai em prédios onde você vê o síndico, o subsíndico e às vezes um morador ou um conselheiro. Isso por anos e não tem problema nenhum. Ninguém muda. O ideal é participar, é saber o que está acontecendo, porque uma questão em assembleia envolve às vezes um aporte financeiro e depois fica muito difícil contestar. Entendi. Existe alguma forma, em algum caso é possível a contestação? Se existir alguma irregularidade, então vamos lá. Aprovação do orçamento para a construção de piscina. Foi aprovado num quórum meia dúzia de pessoas. A construção de piscina, ela é um direito de propriedade, então precisaria ter unanimidade para você edificar, a crescer uma construção dentro do condomínio. Então, se o quórum específico, algumas questões obrigam quórums específicos não forem observadas, essa decisão ela passa a ser anulável ou talvez até nula de direito. Para incluir ou mudar alguma cláusula do estatuto, é preciso 100% de aprovação dos condôminos? O que diz o Código Civil? A alteração da convenção deve ser feita por 2/3 dos condôminos. O regimento interno tem até 2004 era obrigatório 2/3 dos condôminos também. Agora ele foi omitido essa questão. Então o regimento interno ele pode ser alterado conforme o que tiver estabelecido pela convenção. Então, se a convenção disser que o regimento interno deve ser alterado com 2/3 ou com maioria simples, ele tem que ser alterado com esse quórum. Se a convenção não disser nada, ele pode ser alterado em tese por maioria simples. O síndico ele tem permissão para colher assinatura individualmente para que seja feita uma assembleia? Ou precisa da reunião do conselho para definir essa assembleia? Então, o síndico tem sim autonomia para convocar uma assembleia, seja qual for o motivo. Só que se ele estiver contrariando o interesse da coletividade, a coletividade simplesmente não vai aprovar. Vamos supor que ninguém quer a construção de uma piscina. Daí o síndico vai lá e coloca construção de piscina. Os condôminos vão comparecer e vão dizer, olha, desculpa, nós não temos interesse. Então, o ideal é que as convocações atendam o interesse coletivo. Como fazer isso? Antes de convocar a assembleia, conversar com o conselho, com o subsíndico, para estar alinhado no interesse do condomínio. Qual é o procedimento quando um morador do último andar ele faz da cobertura unidade exclusiva dele? O que o síndico ou os próprios moradores podem fazer com isso? Tem que entrar com uma ação judicial contra ele? Tem que entrar com uma ação judicial. Então vamos lá. A cobertura ela pode ser ou propriedade exclusiva ou área comum. Se ela for área comum, ele não pode utilizar desse terraço de cobertura. Porém, no direito a gente sempre tem os poréns, as brechas, existe uma previsão onde ele pode utilizar a área comum de forma exclusiva se ele estiver arcando com as despesas desse local. Isso, logicamente, precisa ser aprovado numa assembleia. É isso que eu ia te perguntar agora, se ele tem que pagar uma taxa maior de condomínio por utilizar essa área. Teria que pagar as despesas inerentes àquele espaço. Aquele espaço teria que ser um espaço que só pudesse beneficiar ele. Se aquele espaço tiver utilidade para 2, para 3, ele não pode usar de forma exclusiva. E quando ele utilizar, ele precisaria antecipadamente de uma aprovação assemblear para isso. A gente sabe que o condomínio tem o salão de festa e tal. O condomínio ele pode, por lei, por estatuto, cobrar a taxa de manutenção, de utilização, aliás,
ou da churrasqueira, ou do salão de festas? Pode, tá dentro da lei essa cobrança? Está dentro da lei. Normalmente essa taxa é uma taxa para manutenção, não é um valor que vai estar, não é uma receita extra. É justamente a taxa para que o faxineiro utilize, faça a limpeza, utilize aqueles produtos específicos para limpar tanto o salão de festas quanto a churrasqueira, locais que não seriam utilizados se esse condômino não fizesse esse uso exclusivo. Tá? E você tem até uma questão interessante, alguns condomínios proibindo os inadimplentes de utilizar essas áreas comuns. Também é válido, também é permitido. Em tese, o condômino não pode ser restringido a utilizar a área comum, salvo se tiver uma questão como churrasqueira, salão de festas, que ele precisa fazer o pagamento e ele não se dispõe a fazer esse pagamento. A gente já falou da questão de cachorro, se o proprietário pode ser expulso. Mas em questões de relacionamento, antissociais, o morador ele pode ser expulso do prédio? Dizer assim, expulso? Então, a gente segue a mesma linha. Se ele causar muito incômodo, ele pode sim ter restringido os seus direitos de posse. Você disse que um prazo de mandato de um síndico é de 2 anos, a eleição é de 2 anos? É de 2 anos, até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Podem ter convenções que estabeleçam que a eleição seja de 1 ano. O Código Civil estabelece até 2 anos. E vale reeleição? E vale reeleição. Vale. E essa função, ela é remunerada? Se é um morador o síndico, não é um profissional que exerce a função de síndico, se o morador ele é remunerado, tanto o síndico quanto os conselheiros? Então, hoje o novo Código Civil aventou a hipótese do síndico não ser mais um condômino. Então, a gente tem síndicos profissionais. Então, se vale para um síndico externo ser remunerado, teoricamente vale para um síndico morador. Daí o que tem que ser feito, a convenção tem que prever uma remuneração, normalmente é uma isenção, o síndico tem a isenção de uma taxa de condomínio ou a isenção de um salário mínimo. Se não houver previsão, pode sim a Assembleia deliberar pela isenção. Às vezes é mais fácil ter um morador que conhece a rotina isento de uma taxa do que encontrar alguém externo para exercer essa função, que também é válida, mas isso pode custar mais caro. Tem que avaliar a questão fática desse condomínio específico. Condomínio. Você, com a sua experiência que lida nesse, você me disse que já há muito tempo já trabalhava com seu pai na administração de condomínios. O que você recomenda hoje? Porque muitas vezes os moradores não querem, quando uma eleição para síndico, não, eu vou me indispor, eu não quero assumir um cargo assim. Nesses casos, você acha que uma administração profissional é a melhor solução? Demetrios, a gente tem tido muito retorno com administrações profissionais. O perfil do síndico mudou muito. A gente antigamente tinha aquela pessoa que morava no condomínio, ou aquele senhor aposentado que passava a administrar, né? Ou aquela senhora dona de casa que passava a administrar. E que muitas vezes administrava melhor do que muita gente, mas essa questão mudou. O condomínio ele é hoje praticamente uma empresa, ele tem questões muito importantes, recolhimentos. Hoje o próprio condomínio é obrigado a emitir nota fiscal quando ele toma um serviço. Então, ele precisa de uma assessoria muito grande de um administrador, de um advogado, de um contador. Então, o síndico profissional é uma saída, mas um síndico profissional também pode causar problema. Você me perguntou qual é a solução? É ter bom senso, é ter razoabilidade. Muita gente me consulta e eu digo o seguinte: não vale a pena você arrumar confusão aonde você mora. Aonde você mora precisa ser um lugar de conforto, de sossego, você precisa saber que você tem tranquilidade ali. Então, a gente está às vezes nervoso com o dia a dia, a gente precisa saber relevar algumas situações. Logicamente, aquelas situações que não fogem da questão que obriga a terceiros ou que tem responsabilidades. Entendi. Nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que você deixasse um conselho para quem tem animal, para quem vive em condomínio, o que fazer, qual a melhor forma de se lidar com a questão do condomínio para evitar esses transtornos que, quer queira, quer não, sempre acabam acontecendo e acabam surgindo, né? Eu daria um conselho para o síndico. Síndico, bom senso, não extrapole o razoável, não obrigue o condômino a circular com esse animal no colo, a colocar uma focinheira num cachorro pequeno
e daria a sugestão para o condômino. O condômino tenha bom senso, transite com o seu animal nas áreas comuns somente o suficiente para levá-lo para fora do condomínio, e para os dois, diálogo. Existindo qualquer problema, o diálogo sempre é a melhor situação. Às vezes uma questão que possa ser resolvida de forma interna corporis dentro do condomínio, ela acaba virando uma questão judicial onde o condomínio inteiro é mobilizado. Tá certo. Quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Justiça em Pauta. E eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. O prazer é sempre meu. Tá bom. Quero agradecer também a sua participação. O Justiça em Pauta fica por aqui e você continua com a programação do HIT Notícias. A gente se vê no próximo programa. Até lá.